Estamos de volta e hoje falando sobre tabagismo. Fumar afeta todo o organismo, causando doenças fatais como câncer de pulmão, enfisema e doenças cardíacas. Mas será que também pode contribuir para o aparecimento de doenças do aparelho digestivo? Quem responde isso é o gastroenterologista e cirurgião Carlos de Carvalho. Doutor, o ato de fumar, o hábito de fumar, ele pode predispor doenças ou pode comprometer o fígado, o estômago e o intestino? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Na realidade, os mais radicais sempre acreditaram que uma grande parte das doenças digestivas não existiriam sem o tabagismo. Não é bem assim, mas a gente sabe que o tabaco em si está envolvido na geração principalmente de uma grande parte dos tumores, dos cânceres do aparelho digestivo. Desde boca, esôfago, língua, estômago, pâncreas, intestino, enfim, existe um comprometimento desses órgãos com o hábito do tabagismo e o risco de câncer realmente ele é bem importante. Certo. A pessoa que fuma e quando tem um problema, uma úlcera no duodeno, no estômago, esse hábito dela pode comprometer a cicatrização, demora mais? Quanto tempo depois que eles param com o vício, o aparelho digestivo consegue ter uma reorganização, consegue se recompor? Isso é possível? É difícil a gente quantificar, porque primeiro que os pacientes nem sempre param completamente, né? Às vezes mantêm a prática. Mas essas doenças que você citou, as úlceras, as gastrites, um pouco do refluxo, elas estão muito envolvidas com a questão do tabagismo. E a gênese, então a formação, por exemplo, de uma úlcera duodenal, ela está muito envolvida com isso. Dos sintomas digestivos inespecíficos das gastrites, esses pacientes que mantêm o tabagismo, eles mantêm uma queixa crônica, com certo nível de gastrite, às vezes fazem as úlceras, às vezes tem um pouco mais de refluxo, mas dependendo, logicamente, do uso. O paciente que tem um problema grave no sistema digestivo, quando ele recebe aquela informação, ó, você precisa parar de fumar, né? Ou isso daqui vai caminhar, pode caminhar para um câncer de esôfago, de estômago, enfim. Tem muita dificuldade, né? A gente vê hoje que no Brasil, bom, os comerciais de cigarro foram proibidos. A gente viu uma queda também no consumo. Aquelas propagandas no próprio maço, né, com pessoas com algum tipo de doença, aquilo choca também. E tem muita informação. E a medicina hoje ela é muito preventiva. A gente vê os profissionais da área fazendo muitas campanhas contra o tabagismo. Isso na prática, doutor Carlos, o senhor percebe que tem acontecido, eles deixam de fumar, tem essa preocupação ou não? Eu acho que isso ajuda muito, né? A sociedade em si, ela tem andado numa marcha contra o tabagismo, né? Essas propagandas que você falou no próprio cigarro, as campanhas médicas, as campanhas de saúde, as legislações proibindo fumar em espaços fechados, ou seja, o tabagismo se tornou, de uma certa forma, antissocial. Então, muitas pessoas, além da própria saúde, não querem participar de uma atitude que seja antissocial. Mas eu sei que tem muitos pacientes que têm uma dificuldade enorme de abandonar o tabagismo, mesmo com os diagnósticos que você falou. E a gente pode passar para situações mais graves, da parte cardiológica, pacientes que têm obstrução de coronária devido ao tabagismo, que não param de fumar. Eles preferem correr o risco do infarto grave num futuro próximo do que lutar contra o tabagismo. Às vezes por dificuldade pessoal, mas às vezes por escolha pessoal. Entendi. Olha, mas o cigarro não é o único vilão. O Brasil ocupa hoje o 8º ranking na posição absoluta de tabagistas. E o fumo, por incrível que pareça, parece ter mudado apenas de roupagem. O crescimento excessivo do uso do narguilé é o que vai comprovar o que a gente está falando na matéria a seguir. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, uma rodada de narguilé equivale a 100 cigarros. Mas será que essa turma está preocupada com isso? Bom, eu
estou aqui com alguns estudantes que estão juntos aqui, compartilhando narguile. Eu estou ao lado do Alex, do Matheus, do Altamiro e do Vitor. Vocês fumam narguile há muito tempo? Não, eu comecei esse ano mesmo. Você me disse que não fuma narguile, fuma? Cigarro, há 7 anos. E você, Vitor? 5, 6 anos em média. O Altamiro, ele tem uma história interessante. Você fumava narguile e teve uma complicação no pulmão. O que aconteceu, Altamiro? Me deu derrame de pleura, que é água no pulmão. Você não fuma mais, quer dizer, passivamente você fuma. Fumo, sim, passivamente. Vocês saberiam me dizer quantas substâncias o narguile tem, hein, Matheus? Você que é estudante de fisioterapia. Eu acho que tem mais de 4.000 substâncias. Umas delas são cancerígenas. E mesmo assim você assume o risco. Assumo. Tem. Os pais sabem, pegam no pé, como é que é em casa? Meu pai e minha mãe sabem, eles picam no pé, mas eu gosto, então eu assumo o risco de fumar todo dia. Vocês se preocupam, Vitor, com os malefícios que o narguile ou o cigarro pode trazer com o passar do tempo para o seu organismo? Vocês têm essa preocupação? Essa preocupação temos, sim. Todo mundo tem preocupação com a sua saúde, mas como o arguile é alguma coisa que ele viu, alguma coisa da sua vida, são como os vícios. Café, chocolate, Coca-Cola e tudo mais. Você leva pra vida para dar uma ajuda, coisas assim. Mas é uma coisa que preocupa. Só que você mesmo tem que se cuidar também. É que a minha filosofia de vida é que a gente não sabe o dia de amanhã, então a gente não sabe o que vai acontecer. Então, basicamente, se é uma coisa que te traz uma paz, no meu caso, uma paz mental, uma saúde mental, é mais importante para mim do que a saúde física futuramente. A saúde mental hoje, no caso. Vocês sabem que o compartilhamento do narguile pode transmitir vírus herpes, tuberculose e hepatite C? Sabiam disso? Quando você está numa roda compartilhando narguile, você está exposto a doenças infecto-contagiosas também. Quando você compartilha o narguile, você pode adquirir resfriado comum, gripe, incluindo o vírus H1N1, e também pode estar exposto ao vírus da herpes simples, que é aquele vírus que causa lesões orais, que tem vesículas, que coçam, que incomodam bastante, além de ser esteticamente feio. Esse vírus não tem cura, apenas tem tratamento de cada episódio e incomoda bastante. Se na tua roda de narguile tiver alguém portador da tuberculose pulmonar, essa pessoa, ao tossir, pode produzir aerosóis e esses aerosóis podem contaminar o ambiente e também um aparelho e podem levar à contaminação de uma doença que é potencialmente grave, pode ser fatal se não for diagnosticada e tratada adequadamente. Se na tua roda de narguile tiver alguém portador do vírus da hepatite B ou C e produzir alguma lesão oral que faça com que haja uma contaminação do bocal com sangue, às vezes nem perceptível, e você tiver alguma lesão oral, você também pode ser contaminado por esses vírus. Sabia. Isso também não te preocupa? Não. Até porque muitas coisas você compartilha com outras pessoas em casa mesmo, que você não sabe o que eles têm. Você compartilha copo, prato, talher, e você não sabe se eles têm também, então é um risco que você corre. Eu não fumo narguile, mas eu creio que o narguile atualmente seja o novo chimarrão dos colonos, onde a galera se reúne para fumar narguile do mesmo jeito que os colonos se reuniam para tomar um chimarrão, entendeu? Hoje a galera... dificilmente você vê uma pessoa fumando narguile sozinho. Ou tem alguém junto ou a pessoa não fuma. Funciona como um elo social. Exatamente. É igual a bebida. Dificilmente você vê alguém bebendo sozinho. A gente comentou muito sobre a ação do tabaco, especificamente do cigarro, nas doenças do trato gastrointestinal. E o narguile, ele possui as mesmas complicações com relação às doenças do aparelho digestivo ou ele tem um comprometimento maior? Eu não sei bem ao certo se existem estudos relativos à questão das doenças digestivas. Mas o que a gente sabe é que a carga de tabaco utilizada ela é muito alta em cada sessão dessa. E dependendo da frequência, como diariamente, né, que é o exemplo aí citado,
você está exposto a uma carga enorme de tabaco diariamente que, teoricamente, teria o mesmo efeito em relação a essas doenças. Não me parece que seja muito diferente. Porque o resultado desses hábitos eles vão vir a longo prazo. Né? A pessoa hoje que tem 20 anos, que tem um tipo de hábito como esse, talvez não está pensando bem de como ele vai estar aos 50 ou aos 60. Quando ele vai estar na fase produtiva da vida dele e podendo estar cometido por uma doença, seja ela qualquer for, da parte cardiológica, da parte digestiva, da parte respiratória, que às vezes é incapacitante. Então isso me parece assim um pouco de inconsequência e são situações completamente evitáveis. Doutor Carlos, obrigada pelas informações, tenha uma boa semana, tá? Obrigado. Obrigado a você. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta tem mais informações sobre esse Dia Mundial de Combate ao Tabagismo, que foi dia 31 de maio, e a gente continua colocando aqui em primeira mão para você. A gente volta em instantes, até já.